O domingo começou como tantos outros na casa dos Butler, com o cheiro de carvão se misturando ao ar salgado que vinha do mar. Risadas vinham da rua, homens conversando sobre missões passadas, mulheres arrumando a mesa e crianças correndo descalças pelo gramado. Michê chegara cedo como sempre, com uma torta de limão nas mãos e uma calma ensaiada no rosto. Passara os últimos anos, suportando as mesmas piadas, os mesmos gestos de orgulho masculino que enchiam o ar todo o verão. Ninguém ali imaginava que a mulher quieta que silenciosamente servia suco pilotara um avião sob fogo inimigo em Mogadíscio. Ninguém sabia que o herói de tantas histórias, o capitão Roland Butler, devia sua vida justamente a ela. Naquela tarde, o calor era sufocante e o primo Zack, filho de Roland, estava mais arrogante do que o normal. Gabava-se de sua breve experiência no Golfo, exagerando cada detalhe, apreciando a atenção que todos lhe davam. Michê simplesmente ouvia, observando cada palavra reforçar a imagem do novo herói da família. A certa altura, ele ergueu a cerveja e, com um sorriso irônico, perguntou-lhe se ela ainda estava voando de mesa ou se finalmente havia criado coragem para voar em uma missão de verdade. Risadas tomaram conta do pátio, até mesmo da sua própria mãe. Michê sorriu, como se não estivesse afetada, mas aquele sorriso era o último fio de uma paciência que havia durado demais. Enquanto as risadas se dissipavam lentamente, Michê pousou o copo na mesa e olhou para o mar onde o sol começava a se pôr. Ninguém notou o leve tremor em suas mãos ou o nó se formando em sua garganta. Durante anos ela aprendera a respirar fundo, a não reagir, a manter a compostura militar mesmo diante da humilhação familiar. Na base, ela era respeitada por sua disciplina, mas ali, entre seu próprio povo, ela mal era a sobrinha quieta. Seu silêncio havia se tornado um escudo, mas também uma prisão. E pela primeira vez, ela sentiu que não queria mais ficar trancada ali. Roland observava a cena da sombra da varanda, com o olhar fixo na sobrinha. Sabia o que significavam aquelas risadas coletivas, mas não fez nada. Passara anos calado, justificando seu silêncio como forma de proteger a reputação da família. Convencera a todos e a si mesmo de que o heroísmo deveria ter uma face masculina. Ver o próprio filho repetindo aquela arrogância o magoava, mesmo que não o admitisse. Contudo, naquela tarde, algo mudou dentro dele também. Percebeu que o silêncio não protegera ninguém, apenas perpetuara uma injustiça que não podia mais ser sustentada. A tensão no ar se dissipou gradualmente quando alguém ligou a música e as crianças correram em direção ao mar. Michê se ofereceu para limpar a grelha, como sempre fazia, procurando qualquer desculpa para escapar da agitação. Enquanto esfregava as grelhas ainda quentes, lembrou-se da noite em Mogadíscio. O rugido do motor, o calor subindo do solo, o rádio pedindo resgate. Não havia tempo para hesitar. Ela havia assumido o comando, baixado o navio com precisão cirúrgica e conseguido evacuar toda a tripulação, incluindo seu tio. Às vezes, ainda sonhava com aquele momento, com o cheiro de metal queimado e a sensação de estar suspensa entre a vida e a morte. Mas nos anos seguintes, ninguém falou sobre isso. A missão havia sido classificada, e Roland pediu que o relatório omitisse seu nome. Por segurança, disse ele então, Michê aceitou sem questionar, acreditando ser a coisa certa a fazer. No entanto, o tempo mostrou que não se tratava de segurança, mas de orgulho. Cada reunião familiar era um lembrete de seu anonimato. Enquanto outros contavam façanhas embelezadas com exagero, ela aprendeu a permanecer em silêncio. Mas naquela tarde, com o eco da zombaria de Zack ainda no ar, ela percebeu que seu silêncio não era humildade, mas uma forma de rendição, e ela não estava mais disposta a ceder. O sol começava a tingir o horizonte de laranja quando Michê se afastou um pouco mais da casa, caminhava descalça pela areia úmida, deixando para trás o barulho de conversas e risos. Cada passo era uma mistura de raiva e alívio. Ela passara metade da vida voando em meio a tempestades, enfrentando turbulências que poderiam partir um avião em dois. Mas nada a preparara para a solidão de ser ignorada por sua própria carne e sangue. Na base, seus companheiros a chamavam de Revenant Run,
o codinome nascido naquela noite na Somália, quando ela retornou contra ordens diretas para resgatar a unidade presa. Mas ali, naquele quintal da família, ela era apenas Mitch, a sobrinha quieta, aquela que nunca levantava a voz. De longe, Roland a observava da varanda. Sua esposa falava com ele, mas ele mal ouvia. Ele vira aquele olhar nos soldados que retornavam do fronte, a mistura de orgulho e dor, que só aqueles que suportaram decisões impossíveis conseguem entender. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu-se envergonhado. Sabia que havia permitido que a mentira se tornasse um hábito, que seu filho aprendesse que a coragem só contava se ele estivesse usando um uniforme masculino. Mas naquela noite, ao ver Michelle caminhar sozinha pela praia, algo dentro dele se rompeu. Talvez não fosse tarde demais para corrigir o que ele havia mantido em silêncio por tanto tempo. Quando o céu ficou violeta e a brisa começou a refrescar sua pele, Michelle sentou-se em uma pedra de frente para o mar. De lá, ela ouviu as vozes distantes de sua família, as piadas, os brindes, tudo o que ela havia mantido em silêncio por anos. Ela pensou em como era irônico. Ela podia pousar uma aeronave no meio do deserto sob fogo inimigo, mas não podia se defender de zombarias em sua própria casa. Pela primeira vez, ela se permitiu chorar, não de dor, mas de exaustão. Porque o silêncio, ao longo dos anos, também pesa como uma mochila cheia de pedras. Naquele momento, ela decidiu que não ficaria em silêncio novamente, mesmo que não tivesse plateia, mesmo que a verdade chegasse tarde demais. E Seiva está lendo até aqui. Me diga de onde você é, porque às vezes guardamos silêncios que pesam mais do que imaginamos. Michelle caminhou lentamente de volta para casa, com o olhar sereno e os olhos ainda úmidos. Quando chegou, todos ainda riam. Ninguém notou a diferença, mas ela não era a mesma. Naquela noite não houve gritos nem repreensões, apenas uma mudança de atitude, quase invisível. Ela não se encolheu mais com os comentários. Não desviou o olhar quando Zack falou de verdadeiros heróis. Observou-o calmamente, como quem observa uma criança que ainda não compreende o peso das próprias palavras. Nos dias que se seguiram, algo mudou na maneira como Michelle andava, falava e respirava. Não era orgulho, mas uma tranquilidade recém-descoberta, daquelas que surgem quando você para de justificar injustiças. Na base, seus colegas notaram a mudança. Ela continuava a mesma profissional impecável, mas seu olhar tinha uma firmeza diferente. Aquela tarde no churrasco não havia terminado em escândalo, mas havia marcado o fim de uma era. Às vezes, os pontos de ruptura não vêm com gritos, mas com silêncios que escolhem não se repetir. Roland, por sua vez, não conseguia tirar da cabeça o que vira. As palavras do filho, as risadas, a expressão contida da sobrinha. Noites a fio, ele revivia aquela missão na Somália. As rajadas de tiros que rasgavam o ar, o helicóptero descendo em meio ao fogo e aquela voz no rádio, firme, serena menos dizendo: equipamento garantido. Estamos retornando à base? Ele não havia esquecido o tom, mas havia enterrado o nome. E agora, por mais que tentasse, o peso daquela omissão caía sobre ele com uma força insuportável. Uma semana depois, Roland decidiu visitar a base sem avisar. Alegou estar apenas de passagem, mas na verdade buscava algo que o atormentava. Confirmar se o que fizera tantos anos antes era realmente necessário. Ao entrar nos escritórios e ver o retrato emoldurado dos ilustres pilotos, seu olhar pousou em uma placa gravada com um nome: Tenente Michelle Butler, Revenant Juan. Não havia pompa nem decoração, apenas uma simples linha abaixo, por atos de bravura durante uma operação secreta no norte da África. Roland sentiu um nó no estômago. Era verdade escrita em metal, visível a todos, exceto aqueles que se recusavam a vê-la em casa. Naquela noite, Michelle estava revisando relatórios quando ouviu uma batida na porta. Ao abri-la, viu o tio, vestido com sua jaqueta militar, parado com uma expressão que misturava culpa e orgulho. Não houve abraços, nem discursos, apenas um silêncio longo e constrangedor,
preenchido com tudo o que não havia sido dito durante anos. Roland agradeceu em voz baixa, e ela mal assentiu. Não precisava ouvir mais. O verdadeiro pedido de desculpas não estava nas palavras, mas na presença. Pela primeira vez, ele havia atravessado o muro que o separava. Pela primeira vez, ele a viu não como a sobrinha obediente, mas como a mulher que voou através do fogo para salvá-lo. Depois visita, Roland parou de frequentar churrascos por um tempo. Disse que estava cansado, mas na verdade precisava confrontar sua própria culpa. A imagem de Michê pilotando sob fogo o mantinha acordado à noite. Lembrou-se de como, ao retornar daquela missão, seus superiores o elogiaram por manter a calma, e em vez de corrigi-los, ele simplesmente assentiu. Permitiu que a glória se abatesse sobre ele, e não sobre quem realmente a merecia. Percebeu, tarde demais, que seu silêncio não só havia roubado o reconhecimento da sobrinha, como também distorcido a noção de honra que ele alegava defender. Enquanto isso, Michê continuava com sua rotina, mas sem o peso da aprovação alheia. Aprendera a estar em paz consigo mesma, a entender que a coragem não precisa de testemunhas. No entanto, algo dentro dela sabia que aquele capítulo ainda não estava encerrado. O reconhecimento público não lhe importava, mas sentia que a verdade precisava ser dita, mesmo que fosse apenas uma vez. Mesmo que Dusk e o destino caprichoso como sempre, lhe daria essa oportunidade mais cedo do que imaginava. Outra reunião familiar, organizada para celebrar a promoção de Zack a tenente. A casa estava cheia como sempre. As mesmas risadas, o mesmo cheiro de carne grelhada, as mesmas histórias repetidas sem parar. Mas desta vez, a atmosfera tinha uma qualidade diferente. Michê chegou de uniforme, não por ostentação, mas porque viera direto da base. Zack foi o primeiro a se aproximar, com aquele sorriso confiante que sempre usava para esconder sua insegurança. Agradeceu a presença e, na frente de todos, começou a contar uma de suas anedotas de combate, exagerando cada detalhe. Michê ouviu sem interromper, mas algo em sua postura menos a serenidade com que sustentava o olhar. A firmeza de seus ombros fez Roland notar a diferença. Foi então que um dos convidados, um antigo colega de Roland, ergueu o copo e, sem querer, mencionou o nome que durante anos ninguém ousara pronunciar. Revenant One. O silêncio se instalou de repente, como se o ar tivesse parado. Zack franziu a testa, confuso. O veterano continuou falando, rindo, sem perceber o efeito de suas palavras. Jamais esquecerei aquela missão. Se não fosse por ela, nem Roland nem sua equipe estariam aqui. A frase ecoou no jardim. Roland se levantou lentamente, o rosto tenso e os olhos úmidos. Sabia que não podia mais permanecer em silêncio. O silêncio se instalou no pátio. Ouvia-se apenas o crepitar da grelha e o som distante das ondas. Roland deu alguns passos à frente, com o olhar fixo no filho. Zack ainda não entendia o que estava acontecendo, mas o tremor na voz do pai deixou claro. Você precisa se desculpar, disse ele, sem que seu tom admitisse resposta. Você ridicularizou o piloto que salvou minha equipe. E a mulher que salvou a vida do seu pai. As palavras ressoaram com um peso que nenhum uniforme poderia suportar. Zack empalideceu, encarando Michê como se a visse pela primeira vez. Ninguém. OSU, até os mais jovens, que não compreendiam totalmente a magnitude do que tinham ouvido, permaneceram em silêncio. Roland virou-se para a sobrinha e por um instante pareceu mais velho, mais humano. Não houve discursos, nem medalhas, nem aplausos. Apenas um reconhecimento tardio que valia mais do que qualquer cerimônia. Michê não disse nada, apenas curvou a cabeça num leve gesto, não de submissão, mas de encerramento. O som do mar preencheu o vazio, e pela primeira vez em anos, o silêncio na casa dos Butler não era uma condenação, mas um alívio. Naquela noite, depois que todos foram embora, Roland se aproximou de Michê. Ele segurava uma pequena caixa de metal desgastada pelo tempo. Abriu-a sem dizer uma palavra e mostrou-lhe uma moeda de desafio Seal, gravada com a inscrição para aquele que voou através do fogo. Era uma das condecorações mais pessoais que um soldado poderia oferecer. Um símbolo de respeito e gratidão. Roland segurou-a por alguns segundos antes de estendê-la
a ela. Michê olhou para ela e, pela primeira vez em muito tempo, viu algo semelhante à paz nos olhos do tio. Ela aceitou a moeda, não como uma recompensa, mas como uma reconciliação. Roland falou suavemente, sem olhar diretamente para ela. Disse que achava que o silêncio protegeria os dois, que o mundo não estava preparado para uma história como a dela, uma piloto salvando um esquadrão de homens. Mas agora entendia que o preço tinha sido alto demais. Perdi anos de orgulho. E uma sobrinha escondendo a verdade, murmurou. Michê ouviu sem interromper. Não havia ressentimento, apenas cansaço. Era como se finalmente ambos tivessem pousado depois de um voo longo demais. O som das ondas acompanhava aquela conversa silenciosa entre duas gerações que finalmente se entendiam. Com o passar dos meses, a história se transformou em uma espécie de lenda familiar, mas sem exageros ou embelezamentos. Não era mais um segredo ou motivo de vergonha. Em cada reunião, os membros mais jovens ouviam em silêncio quando alguém mencionava Revenant One, e Roland se encarregou de explicar o que realmente havia acontecido, sem omitir nada. Michê não buscava os holofotes, mas também não se esquivava deles. Simplesmente dizia a verdade com a serenidade de alguém que não precisava mais provar nada. Aquele verão marcou o fim de uma era na família Butler, uma era de orgulho gritante, substituída por respeito e escuta. Zack, por sua vez, mudou mais do que qualquer um poderia imaginar. Começou a escrever cartas para a tia, pedindo conselhos sobre liderança, contando-lhe sobre suas próprias missões, tentando aprender o que nunca lhe fora ensinado em casa. Humildade. Michê respondeu pacientemente, sem rancor, com aquele tom firme e calmo que sempre a caracterizou. Um dia, ela lhe enviou uma réplica da moeda Seal e escreveu uma única frase: coragem não se herda, se escolhe. Zack entendeu que não se tratava de perdão, mas sim de uma nova oportunidade de consertar as coisas. Anos se passaram, e Michê foi designada para novas operações, sempre com a mesma discrição que a acompanhava desde o início da carreira. Ela não estava interessada em manchetes ou promoções visíveis, apenas em eficiência e um trabalho bem feito. No entanto, em 2021, recebeu uma notificação inesperada. A Marinha a convocaria para uma cerimônia em Pensacola, para reconhecer oficialmente sua participação na missão secreta no norte da África. Ela não sabia quem havia instigado esse reconhecimento, mas suspeitava que seu tio estivesse por trás. Essa intuição se confirmou quando ela chegou e o viu lá, em seu uniforme antigo e perfeitamente passado, esperando por ela em frente ao palco. A cerimônia foi breve, sóbria, quase íntima. Quando seu nome foi chamado, todos os presentes, pilotos, marinheiros, veteranos, se levantaram. Michê caminhou até o pódio e, ao se virar para receber a saudação, encontrou Roland erguendo a mão em uma lenta, mas impecável, saudação militar. Por um momento, todo o barulho do mundo se dissipou. Aquele gesto, mais do que quaisquer palavras, foi o pedido público de desculpas que ela jamais esperara receber. Sobrinha e tio, discípula e mentora, esposa e soldado, finalmente se reconheceram como iguais. Após a cerimônia, Roland se aproximou lentamente, apoiado na bengala, com a voz embargada, mas firme. Não houve discursos nem formalidades, apenas uma breve frase. Já era a hora de todos saberem quem nos salvou. Michê sorriu, os olhos brilhando de emoção reprimida. Ela não respondeu, pois sabia que não precisava. Às vezes, as palavras chegam tarde, mas ainda assim curam. Naquela noite, enquanto guardava a moeda Seal, junto com a medalha recém-recebida, ela sentiu que finalmente poderia se livrar de tudo o que carregara por tantos anos: o ressentimento, a frustração, o silêncio. O tempo passou e a vida de Michê voltou à calma. Os verões não eram mais os mesmos. Os churrascos em família continuaram, mas agora o clima era diferente. Menos competição, mais histórias compartilhadas, mais respeito. As crianças ouviam fascinadas enquanto Roland lhes contava sobre a missão, sempre terminando com a mesma frase: coragem não tem gênero. Michê simplesmente observava, sabendo que algo havia mudado para sempre. Naqueles momentos,
Ela entendia que sua história não era só dela, mas uma semente que ela havia plantado sem perceber. Com o passar dos anos, Roland envelheceu serenamente. Seus dias de treinamento, disciplina e comando haviam ficado para trás, mas sua mente permanecia tão lúcida como sempre. Ele frequentemente se sentava de frente para o mar, com um cobertor sobre as pernas, relembrando aquela tarde em que finalmente quebrou o silêncio. Ele disse que tinha sido o ato mais corajoso de sua vida. Michel o visitava com frequência, e juntos compartilhavam conversas tranquilas, livres de culpa ou reprovação. Nada permanecia inacabado entre eles. Eles haviam aprendido que a honra não é medida pelo que não é dito, mas pela verdade que alguém ousa dizer. E se este momento te comoveu tanto quanto me comoveu, por favor, compartilhe. Talvez alguém precise ouvir que sempre há tempo para reconhecer a verdade. Num verão, o neto de Roland, Evan, de apenas 12 anos, sentou-se ao lado de Michel, segurando a moeda Sil. Ele perguntou se ela tinha sentido medo naquela noite. Ela respondeu sem hesitar, claro que o sim. Evan, bravura não é não sentir, é continuar a voar mesmo assim. O menino assentiu silenciosamente, entendendo algo que nenhum manual militar ensinava. Daquele dia em diante, a história de Revenant Run tornou-se um símbolo familiar na Alduguera, mas de integridade. O tempo passou, e a família Butler começou a mudar sua compreensão da palavra herança. Não falavam mais apenas de medalhas, missões ou nomes gravados em placas. Agora, falavam de respeito, empatia e justiça. Michel observava com orgulho os membros mais jovens, especialmente as meninas menos crescerem, sabendo que a coragem não dependia de gênero ou da aprovação de ninguém. Em cada reunião, alguém mencionava Revenant Run com uma mistura de admiração e gratidão, mas sem solenidade. Era uma história viva, contada com risos e carinho, como verdades que não doíam mais. Quando Roland faleceu, o funeral foi simples, com honras militares e uma cerimônia íntima à beira-mar. Michel depositou a moeda Sil no caixão, logo acima da bandeira. Era sua maneira de fechar o ciclo. Zack, ao lado dela, chorava silenciosamente, segurando a mão do filho Evan. O som das ondas acompanhava as palavras do capelão. E quando o último tiro honorário soou ao longe, Michel sentiu algo dentro dela também descansar. Não havia tristeza, mas gratidão. O que começou como uma ferida familiar tornou-se uma lição que atravessou gerações. Com o passar dos anos, Evan cresceu e decidiu seguir um caminho diferente do de seus ancestrais. Ele não se alistou na marinha ou no exército. Escolheu estudar engenharia aeronáutica, inspirado pelas histórias de voo de sua tia. Ele disse que queria construir máquinas que ajudassem a proteger vidas, não a destruí-las. Michel apoiou desde o início, vendo-se refletida em sua determinação. Toda vez que ele a visitava, pedia para segurar a moeda Sil por alguns segundos, como se naquele gesto sentisse o poder de tudo o que aquela pequena peça de metal representava: sacrifício, verdade e coragem silenciosa. Michel, agora a aposentada, mudou-se para uma pequena casa à beira-mar, perto da base, onde tudo começou. Passava os dias caminhando pela praia, observando as gaivotas e os aviões cruzando o céu. Às vezes, pensava naquele primeiro churrasco, nas risadas, nas zombarias de Zack, em como tudo mudou a partir daquele momento. Não com vingança, mas com clareza. Compreendia que, às vezes, o destino escolhe o barulho para despertar o silêncio. E que depois de tudo isso, sua história não era de uma mulher que buscava reconhecimento, mas a de alguém que aprendeu a não esconder sua verdade. Mesmo que doesse, todo verão, os vizinhos a viam caminhar descalça pela praia ao pôr do sol, usando um pequeno pingente de ouro com um fragmento da moeda Sil. Ela nunca falava de suas missões ou de seu passado, mas aqueles que a conheciam sabiam que por trás daquela serenidade havia uma história que mudou uma família inteira. Michel não buscava admiração, buscava equilíbrio. Em sua casa, pendurava uma única fotografia na parede. Ela e Roland de frente para o oceano, no dia da cerimônia em Pensacola. Sem título, sem data, apenas duas pessoas
que finalmente encontraram a paz. Com o tempo, alguns jornalistas tentaram convencê-la a escrever um livro, mas ela sempre recusou. Ela dizia que histórias verdadeiras de coragem não precisam de capas, apenas de memórias. Às vezes, recebia cartas de jovens pilotos, homens e mulheres, que se diziam inspirados por sua carreira. Ela respondia com a mesma humildade de sempre, expressando sua gratidão, mas lembrando a todos que o heroísmo não reside nas ações que você vê, mas nas decisões que você toma quando ninguém está olhando. Era sua maneira de continuar ensinando, mesmo sem voar mais. Certa tarde, enquanto o céu ia ficando dourado, Michê encontrou uma caixa velha entre suas coisas. Dentro dela estava seu primeiro emblema de voo, uma foto da equipe resgatada em Mogadíscio e uma carta fechada com a letra de Roland. Ela hesitou por alguns segundos antes de ler. A mensagem era curta, direta, como ele costumava falar: obrigada por me devolver a vida, não apenas naquela noite, mas todas as vezes que seu silêncio me lembrou o que a honra realmente significa. Michê sorriu com lágrimas nos olhos. Não era tristeza, era gratidão. A carta era o eco final de uma história que começara na escuridão e terminara em reconciliação. Naquela noite, sentou-se de frente para o mar, com um cobertor sobre as pernas, observando as luzes distantes dos navios no horizonte. O vento carregava o cheiro de sal e lembranças. Fechou os olhos e ouviu o som do oceano, como se cada onda sussurrasse de volta o que aprendera ao longo da vida. Que o silêncio pode destruir, mas também pode curar. E que às vezes as maiores vitórias não são aquelas celebradas, mas aquelas vivenciadas com calma, sem espectadores, com a certeza de ter feito a coisa certa. Os dias seguintes foram tranquilos. Michê acordava cedo, fazia café e observava os aviões decolarem da janela, com um sorriso que misturava nostalgia e satisfação. Ela havia dedicado grande parte de sua vida ao serviço, mas não se arrependia de nada. Sua história, sem buscá-la, tornara-se uma lição de coragem e verdade. A família Butler se lembrava dela não como a piloto silenciosa, mas como a mulher que mudou a definição de heroísmo dentro de uma tradição marcada pelo barulho e pelo orgulho. Às vezes, Evan ligava para ela da faculdade para contar sobre seus projetos, e cada conversa terminava da mesma forma, com ela repetindo que coragem não se demonstra, se vive. Numa tarde de outono, enquanto o sol se punha sobre o oceano, Michê colocou a moeda do Seal sobre a mesa e a encarou por um longo tempo. Em seguida, guardou-a em uma caixa junto com a carta de Roland e um bilhete escrito à mão. Para quem precisa ser lembrado de que a verdade sempre encontra um caminho, fechou a caixa e a colocou sobre a lareira, bem ao lado da fotografia de Pensacola. O som das ondas entrava pela janela, sereno e constante. Naquele silêncio, o mesmo silêncio que outrora a tornara invisível, ela finalmente encontrou a paz que havia buscado por toda a vida.